Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a distribuição eletrônica. Antes de a gente falar sobre a distribuição eletrônica, sobre o diagrama de Pauling, é interessante a gente ter um pouco do conceito do que é o átomo de Bohr, beleza? A gente lembra que no modelo de Rutherford, o que é que dizia o modelo de Rutherford? O modelo de Rutherford dizia que o átomo tinha um núcleo, que era positivo e denso, né? E os elétrons orbitando em torno desse núcleo aí em órbitas aleatórias, beleza? Só que tinha um pequeno defeito no modelo de Rutherford, um pequeno, na verdade, grande defeito, né? É que, segundo a mecânica clássica, os elétrons que orbitavam em torno do núcleo do modelo de Rutherford, então a gente tem aqui o núcleo positivo, beleza? E a gente tem aqui os elétrons orbitando em torno desse núcleo, beleza? Então o que acontece, aqui está a órbita do elétron, o que acontece pela mecânica clássica é que esses elétrons deveriam emitir continuamente aqui ondas eletromagnéticas, beleza? Então aqui a gente teria um problema de emissão contínua de ondas eletromagnéticas. E daí o que é que ia acontecer? Com a emissão contínua de ondas eletromagnéticas, esses elétrons eles iriam, com o tempo, perdendo energia até colapsar aqui com o núcleo, beleza? Então, esse modelo ele é insustentável, beleza? Do ponto de vista da mecânica clássica, ok? Então, daí o Bohr ele propôs a seguinte mudança. Bom, em vez de o elétron orbitar emitindo continuamente ondas eletromagnéticas, essas emissões elas vão ser quantizadas, beleza? Então elas só podem emitir e absorver certas quantidades de energia, beleza? Então o que é que acontece? Pelo modelo de Bohr, que a gente tem o núcleo, aqui a gente tem o elétron orbitando aqui, beleza? Vamos dizer que aqui a gente tem um elétron. E o que é que acontece? Essas emissões de ondas eletromagnéticas, emissões e absorções, elas são quantizadas, beleza? Então aqui a gente tem uma emissão quantizada, aqui a gente tem uma emissão quantizada de ondas eletromagnéticas, beleza? Ou seja, com a emissão quantizada, então ela emite uma certa quantidade tal. Daí, quando ela emite essa certa quantidade, ela pula para órbitas mais internas, mas continua orbitando aqui em torno do núcleo, beleza? Então, essa emissão quantizada, essa quantidade de energia emitida na forma de ondas eletromagnéticas, são chamadas de fótons, beleza? Então, elas podem, segundo o modelo de Bohr, os elétrons podem emitir ou absorver certa quantidade de fótons, beleza? Daí, isso não tem perigo de o elétron colidir aqui com o núcleo, beleza? Então, o modelo ele torna-se sustentável do ponto de vista energético, ok? Muito bem. Então, isso significa que o elétron, segundo o modelo de Bohr, só pode orbitar em certas camadas, beleza? Camadas quantizadas, ok? Então, isso significa que o elétron só pode orbitar em torno do núcleo, né? Orbitar em camadas, em certas camadas, beleza? Em camadas de energia quantizada, em certas camadas, beleza? Então, essas camadas em que os elétrons podem orbitar são chamadas de níveis de energia, ok? Então, essas camadas aqui são chamadas de níveis de energia. Níveis de energia, ok? Muito bem.
Então, esses níveis de energia representam as camadas nas quais os elétrons podem orbitar em torno do núcleo, beleza? Então, quanto menor, no caso, quanto mais próximo tiver do núcleo, menor vai ser o nível de energia que o elétron vai estar ocupando, beleza? Então, se a gente representar aqui o núcleo positivo, né? Então, quanto mais próximo do núcleo, menor vai ser o nível de energia que ele está orbitando, beleza? Quanto mais longe do núcleo, maior vai ser o nível de energia que ele está ocupando, beleza? Então, isso significa que as camadas mais próximas do núcleo têm energias menores, beleza? Então, essas camadas mais próximas aqui têm energias menores, ok? Então, sempre a primeira camada, pessoal, ela é chamada de camada K, e daí ela segue o alfabeto, beleza? Então, a segunda camada, camada L, terceira camada, camada M, e assim por diante, beleza? Então, camada K, né, quanto mais próximo do núcleo, menor energia, ok? Então, mais próximo do núcleo, eu tenho a camada de menor energia. Quanto mais distante do núcleo, camada de maior energia, ok? Então, aqui eu tenho menor energia. Beleza? Muito bem. Então, os níveis de energia, pessoal, podem ser representados pelas camadas, né? Primeira camada, camada K, segunda camada, camada L, terceira camada, camada M, ou ainda podem ser representadas pelos números inteiros, né? 1, 2, 3 e assim por diante, beleza? Então, a camada K equivale ao nível de energia 1, a camada L, que é a segunda camada mais próxima do núcleo, equivale ao nível de energia 2, a camada M equivale ao nível de energia 3 e assim sucessivamente, beleza? Então, a gente pode representar tanto pela camada que o elétron está ocupando, quanto pelos números inteiros aí, números naturais e positivos, beleza? E outra coisa aqui, pessoal, é que em cada camada a gente tem um número máximo de elétrons que pode estar ocupando ela, beleza? Então, Rydberg, a gente tem aqui Rydberg, aqui, ele afirmou que o número máximo de elétrons que pode ocupar uma camada, né? Então, o número máximo de elétrons por camada, equivale a 2 vezes n ao quadrado, onde n é o nível da camada, o número da camada, beleza? Então, número máximo de elétrons por camada vale 2n ao quadrado, beleza? Então, isso significa o quê? Para a camada 1, ou camada K, qual que é o número máximo de elétrons que eu posso ter? Vai ser 2 vezes 1 ao quadrado, que dá 2, né? Então, para a camada K, a gente tem no máximo 2 elétrons, né? Então, vamos colocar aqui, para a camada K, máximo 2 elétrons, não é isso? Para a camada L, qual é o número máximo de elétrons que eu posso ter? 2 vezes 2 ao quadrado, que dá 8, né? Então, na camada L eu tenho no máximo 8 elétrons, beleza? Na camada M, qual é o número máximo de elétrons que eu posso ter? É 2 vezes 3 ao quadrado, que dá 18, né? 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Então, na camada M eu posso ter no máximo 18 elétrons. E assim por diante, beleza? Então, esse é o número máximo de elétrons por camada que uma camada pode ter, beleza?